Thorne. Os limpadores moviam-se rapidamente no para-brisa do Explorer. Thorne fazia as curvas velozmente, apesar da chuva. Olhou para o relógio. 2 minutos passados, talvez. 3. Talvez mais. Não tinha certeza. A estrada era uma trilha de lama, escorregadia e perigosa. Cada vez que o carro passava por uma poça de lama, espirrando água para os lados, Thorne prendia a respiração. O carro era a prova d'água, mas nunca se pode ter certeza com essas coisas. Cada poça era um teste. Até ali, tudo bem. 3 minutos. No mínimo 3. Fez uma curva, a estrada se abriu à sua frente, e logo adiante ele viu uma enorme poça de água. Thorne acelerou. E o carro saltou, espirrando água nos vidros das janelas. Passou. Continuava a funcionar. Quando começou a subir uma encosta, os ponteiros no painel começaram a dançar loucamente, e ele ouviu o zumbido que indicava um curto circuito. Com uma explosão sob o capô, uma fumaça com cheiro acre saiu do radiador e o carro parou. 4 minutos. Thorne ficou sentado no carro, ouvindo a chuva na capota de metal. Girou a chave. Nada aconteceu. O motor estava morto. A chuva descia como uma cachoeira pelo para-brisa. Thorne recostou no banco, suspirou e olhou para a estrada. O rádio no banco ao seu lado deu sinal. Thorne? Está quase chegando? Thorne olhou outra vez para a estrada, tentando descobrir onde estava. Calculou que faltavam uns 2 quilômetros para chegar ao trailer, talvez mais. Muito longe para ir a pé. Praguejou e bateu com a mão fechada no banco. Não, Ed. Tive um curto. Teve o quê? Ed, o carro morreu. Estou. Thorne não terminou a frase. Estava vendo alguma coisa. Logo depois da curva, na sua frente, viu o brilho fraco de uma luz vermelha. Olhou com atenção para se certificar. Sim, seus olhos não o enganavam. A luz vermelha estava lá, no meio da estrada. Ed disse. Thorne? Está ouvindo? Thorne não respondeu. Apanhou o rádio e o rifle. Lindstrad saltou do carro, abaixou a cabeça por causa da chuva e correu, subindo a colina, na direção da bifurcação. Logo adiante. Assim que saiu da curva, viu o jipe vermelho no meio da estrada do penhasco com as lanternas traseiras piscando. A luz de uma delas era branca porque o plástico vermelho estava quebrado. Thorne correu para o jipe e olhou para dentro. À luz de um relâmpago viu que estava vazio. A porta do motorista estava aberta e amassada no lado de fora. Thorne entrou no carro e estendeu a mão para o painel. Sim, as chaves estavam no contato. Ele ligou a chave e o motor pegou. Imediatamente. Thorne deu marcha ré e entrou na estrada que ia dar na clareira. Depois de algumas poucas curvas, ele viu o telhado verde do laboratório e entrou para a esquerda. Os faróis iluminaram a relva alta e os 2 dinossauros que empurravam o trailer. Os tiranossauros voltaram-se ao mesmo tempo, rugiram para o jipe de Thorne e, abandonando o trailer, avançaram. Thorne engatou a marcha ré e acelerou freneticamente. Antes de perceber que os animais não iam na sua direção, os tiranossauros atravessavam a clareira, correndo para a árvore perto de Thorne. Então pararam e olharam para cima. Thorne apagou os faróis e esperou. Agora ele dependia da luz intermitente dos relâmpagos e num desses momentos viu quando eles tiraram o filhote da árvore. Outro relâmpago mostrou os 2 tiranossauros acariciando
O filhote com os focinhos. Sua chegada intempestiva os fez temer pela segurança do filhote. O relâmpago seguinte revelou que os animais tinham desaparecido na floresta. A clareira estava vazia. Teriam mesmo ido embora? Ou estavam se escondendo? Thorne abaixou o vidro e pôs a cabeça para fora, na chuva. Ouviu então um som estranho, abafado e contínuo, como um grito, demasiado regular para ser feito por um animal. Num instante ele compreendeu. Era o som de metal. Thorne acendeu os faróis outra vez e seguiu em frente. Devagar. Os tiranossauros não estavam em parte alguma. À luz dos faróis ele viu então o segundo trailer. Com um rangido contínuo de metal, o trailer continuava a deslizar na relva na direção da beira do rochedo. O que ele está fazendo agora? Kelly gritou por causa do ruído da chuva no telhado de metal. Está indo para o trailer. Com os óculos de visão noturna, Levine viu os faróis atravessando a clareira. E está o quê? Perguntou Kelly. O que ele está fazendo? Está dando a volta numa árvore. Uma árvore grande. Na clareira. Por quê? Deve estar passando o cabo do guindaste em volta da árvore. Disse Ed. É a única razão possível. Depois de um momento de silêncio, Arby perguntou. O que ele está fazendo agora? Desceu do jipe e está correndo para o trailer. Thorne estava de quatro na lama, segurando o gancho do guindaste do jipe. O trailer escorregava para longe do alcance de suas mãos, mas ele conseguiu entrar debaixo dele e prender o gancho no eixo traseiro. Tirou a mão rapidamente quando o gancho se prendeu com firmeza na capa do freio e rolou o corpo para a relva. Seguro pelo gancho, o trailer saltou de lado e caiu com os pneus batendo com força no chão, justamente no lugar que Thorne acabará de deixar. O cabo de metal do guindaste retesou ao máximo e a parte inferior do chassi do trailer gemeu num protesto metálico. Mas o cabo aguentou. Thorne saiu debaixo do trailer e examinou as rodas do jipe para ver se estavam imóveis. Com o cabo enrolado na árvore, o peso do jipe era suficiente para manter o segundo trailer na borda do penhasco. Thorne entrou no jipe e firmou o freio. Ouviu a voz de Ed no rádio. Thorne. Estou aqui, Ed. Conseguiu imobilizar o trailer? Sim, consegui. Isso é ótimo. Mas escute. Sabe que a conexão é feita com uma rede de fios sobre barras de aço. Não foi feita para. Eu sei, Ed. Estou tratando disso. Desceu do carro e correu na chuva até o trailer. Abriu a porta e entrou. Não se via nada dentro do trailer. A desordem era completa. Sentiu o vidro quebrado sob os pés. Todas as janelas estavam quebradas. Ed, se ele chamou. Sim, Thorne. Preciso de uma corda. Sabia que Ed tinha carregado uma porção de suprimentos às escondidas. Thorne. Só diga onde está. Está no outro trailer, Thorne. No escuro, Thorne tropeçou numa mesa. Isso é ótimo. Deve haver corda de nylon no armário de ferramentas. Ed disse. Mas não sei quanta. Ed não parecia muito esperançoso. Thorne experimentou as portas dos armários na parede do trailer. Estavam empenadas. O armário de ferramentas. F. E cava logo adiante. Mas não havia nenhuma corda. É. Naquele momento ele precisava de uma corda. O trailer. Sarah Arden, ainda suspensa pelas mãos no alto do
Trailer olhou para a conexão retorcida acima da sua cabeça. Já não ouvia as batidas surdas dos tiranossauros no segundo trailer. Sentiu pingos de água no rosto e compreendeu o que isso significava. A conexão sanfonada começava a vazar. Olhou para cima e viu a abertura no tecido, descobrindo as espirais de aço que formavam a estrutura do tubo. Era uma abertura pequena ainda, mas certamente ia aumentar com rapidez. E à medida que o tecido fosse rasgando, as espirais iam esticar e se partir. Em poucos minutos o primeiro trailer estaria solto e despencaria do rochedo. Ela voltou para perto de Malcolm e firmou as mãos para não cair. Ian. Eu sei. Ele balançou a cabeça. Ian, precisamos sair daqui. Passou as mãos sob as axilas dele, fazendo-o endireitar o corpo dobrado sobre a mesa. E você vem comigo. Malcolm balançou a cabeça, vencido. Sarah já conhecia aquele gesto fútil de desistência e detestou vê-lo naquele momento. Arden jamais desistia. Nunca. Eu não posso, gemeu Malcolm. Mas precisa. Sarah. Não quero ouvir nada, Ian. Não temos tempo para conversar. Agora, vamos. Sarah o empurrou e ele gemeu. Mas endireitou o corpo. Com esforço ela o afastou da mesa. Um relâmpago iluminou o trailer e ela pareceu recuperar as forças. Malcolm ficou de pé no sofá, de frente para a mesa. Cambaleava um pouco, mas continuou de pé. O que vamos fazer? Ele perguntou. Eu não sei, mas vamos sair daqui. Tem alguma corda no trailer? Ele balançou a cabeça afirmativamente. Onde? Malcolm apontou para baixo, para a frente do trailer. Suspenso no espaço. Lá na frente, debaixo do painel. Vamos. Sarah inclinou o corpo no espaço e separou as pernas. F. Irmã duas no chão do trailer à sua frente. Ficou na posição de um alpinista subindo por uma chaminé. O painel do trailer estava 6 metros abaixo. Muito bem, vamos. Eu não posso, Sarah. Falo sério. Então, apoie-se em mim. Eu o carrego. Mas agora, que droga. Malcolm segurou numa saliência da parede com a mão trêmula. Estava arrastando a perna direita. Sarah sentiu o peso dele nas costas, quase fazendo-a soltar as mãos. Malcolm passou os braços em volta do pescoço dela. Sufocando-a, Sarah estendeu os braços para trás, segurou-o pela cintura e o ergueu, enquanto ele ajustava melhor os braços. Finalmente ela conseguiu respirar. Desculpe, se ele disse. Tudo bem. Agora vamos. Ela começou a descer a passagem vertical, segurando em tudo o que encontrava. Em certos lugares havia alças, e em outros ela se firmava nos fechos das gavetas, pernas de mesas, fechos de janelas. Quando procurou se firmar no carpete, o tecido rasgou, ela começou a escorregar, firmou as pernas e parou de cair. Malcolm, o trás dela, respirava com dificuldade. Seus braços tremiam em volta do pescoço de Sarah. Ele disse: Você é muito forte. Mas sempre feminina, se ela disse. Estavam a 3 metros do painel na frente do trailer. 2 metros. Sarah encontrou uma alça na parede e segurou com força, abaixando as pernas. Seus pés tocaram a direção e ela desceu lentamente, soltando Malcolm no painel. Ele deitou, ofegante. O trailer rangia e balançava. Sarah procurou debaixo do painel, encontrou a caixa e a abriu. As ferramentas caíram da caixa com um ruído metálico.
E ela encontrou a corda. Era de nylon, e devia ter uns 15 metros de comprimento. Sarah ficou de pé e olhou pelo para-brisa para o fundo do vale mais de 100 metros abaixo. A porta do motorista estava à sua direita. Ela a abriu. A porta bateu contra o lado de fora do trailer e Sarah sentiu a chuva no rosto. Sarah inclinou-se para fora e examinou o lado do trailer. Segurando com força a maçaneta, dobrou o corpo para ver a parte inferior. Ouviu um ruído de metal e alguém disse: "Até que enfim." Um vulto grande apareceu de repente na frente dela. Era Thorne, dependurado no chassis. "Pelo amor de Deus", Thorne disse. "O que vocês estão esperando, um convite impresso? Vamos embora." "É Ian", Sarah disse. "Está ferido." Típico, pensou Kelly, olhando para Arby. Quando a barra pesa, ele não aguenta. Muita emoção, muita tensão e ele fica todo trêmulo e apavorado. Há muito tempo Arby tinha dado as costas para os 2 trailers no penhasco e estava olhando para o outro lado do abrigo, na direção do rio. Quase como se nada estivesse acontecendo. Típico. "O que está acontecendo agora?" Ela perguntou para Levine. "Thorne acaba de entrar." Levine continuou a olhar. Com os óculos de visão noturna. "Ele entrou? Quer dizer, no trailer?" "Sim." "E agora alguém está saindo." "Quem?" "Acho que é Sarah. Ela está tirando todo mundo do trailer." Kelly se esforçou para ver no escuro. Quase não chovia. Agora caía apenas uma garoa fina. Na outra extremidade do vale, o trailer continuava girando no espaço. Ela teve a impressão de ver alguém dependurado no chassis. Mas não tinha certeza. O que ela está fazendo? Subindo. Sozinha? "Sim", disse Levine. "Sozinha." Sarah Harding saiu pela porta, girando o corpo na chuva. Não olhou para baixo. Sabia que o vale estava a 150 metros abaixo. O trailer balançava. Estava com a corda no ombro. Ela se moveu cautelosamente, estendeu a perna e ficou de pé na caixa de câmbio. Segurou um cabo e virou o corpo. De dentro do trailer, Thorne disse: "Não vamos conseguir tirar Malcolm com a corda. Você pode subir pelo trailer?" Um relâmpago iluminou a parte inferior do trailer e Sarah viu o brilho leve de graxa. Depois, o escuro outra vez. "Sarah, acha que pode?" "Sim", ela disse. Ergueu os braços e começou a subir. No abrigo de metal Kelly disse: "Onde ela está? O que está acontecendo? Ela está bem?" "Ela está subindo pelo trailer", Levine disse. Arby, de costas, olhava para o rio e as vozes no abrigo. Pareciam distantes. Impaciente, ele esperava o próximo relâmpago. Esperava para ver se era verdade o que tinha visto um pouco antes. Ela não sabia como mais, escorregando e deslizando. Conseguiu chegar ao alto do rochedo. Não podia perder tempo. Sarah desenrolou a corda e se arrastou para debaixo do segundo trailer. Passou a corda pelo gancho de metal e deu um nó rápido e firme. Voltou para a beirada do rochedo e atirou a outra ponta para baixo. "Thorne!" Ela gritou. De pé no trailer, Thorne apanhou a corda e a amarrou na cintura de Malcolm. Malcolm gemeu. "Vamos", Thorne disse. Passou os braços em volta de Malcolm e, com um impulso, saiu com ele do trailer, balançando o corpo até ficarem os dois de pé na caixa de câmbio. "Cristo", Malcolm disse, olhando para cima.
Sarah começou a puxar a corda. Use só os braços, Thorne disse. Malcolm começou a ser içado. Logo estava a 3 metros acima de Thorne. De onde estava Thorne não via Sarah lá. Em cima. Ian estava entre os dois. Thorne começou a subir, procurando apoio para as pernas. A parte inferior do trailer estava escorregadia. Ele pensou, eu devia ter feito isto à prova de derrapagem. Mas quem ia pensar em fazer a parte inferior de um veículo à prova de derrapagem? Mentalmente ele via a conexão entre os dois trailers, rangendo lentamente e o tecido cada vez mais aberto. Thorne subiu. Uma das mãos depois da outra. Um pé depois do outro. À luz do relâmpago viu que estavam perto do topo. Sarah, de pé no alto do rochedo, estendeu a mão para Malcolm, que subia usando só os braços, com as pernas soltas. Mas estava subindo. Mais um pouco. Sarah segurou o colarinho dele e o puxou para cima. Malcolm caiu deitado no alto do rochedo. Thorne continuou a subir. Seus pés escorregavam. Seus braços doíam. Ele subia. Sarah estendeu a mão para ele. Vamos, Thorne, ela disse. A mão dela estava estendida, os dedos quase o alcançando. Com um ruído surdo o tecido se partiu e o trailer despencou 10 metros, com as espirais de aço começando a se esticar. Thorne começou a subir mais depressa, olhando para cima, para Sarah. Ela continuava com a mão estendida. Você vai conseguir, Thorne. Thorne continuou a subir. Fechou os olhos e subiu, segurando a corda com força. Seus braços, seus ombros eram uma dor só e a corda parecia diminuir de tamanho em suas mãos. Thorne a enrolou no pulso, para não soltar. Mas, no último instante ele começou a escorregar e sentiu uma dor ardida no alto da cabeça. Desculpe, Sarah disse, puxando-o pelos cabelos. A dor era intensa, mas Thorne mal notava porque agora estava ao lado da conexão sanfonada, vendo as espirais de F e O de aço se partindo. O trailer caiu mais alguns metros. Mas ela continuava puxando. Ela era extremamente forte e então, os dedos dele tocaram a relva e ele estava no alto do penhasco. Salvo. Ouviram uma série de estalos metálicos, as espirais se partiram, uma depois da outra e, com um último gemido, o trailer se soltou e despencou, ficando cada vez menor até bater com estrondo nas rochas lá embaixo. Thorne olhou para Sarah. Obrigado, se ele disse. Sarah sentou pesadamente no chão, ao lado dele. Oh! Sangue pingava do ferimento na testa dela. Sarah abriu a mão e deixou cair um punhado do cabelo grisalho de Thorne. Uma noite de inferno, ela disse. O posto de observação. Observando com os óculos de visão noturna, Levine disse. Eles conseguiram. Todos? Perguntou Kelly. Sim. Eles conseguiram. Kelly começou a pular e gritar de alegria. Arby voltou-se. Rapidamente tirou os óculos das mãos de Levine. Ei, disse Levine. Espere um pouco. Preciso deles, disse Arby. Deu as costas para Levine e olhou para a planície escura. A princípio não viu nada, só uma névoa verde. Encontrou o regulador de foco e a imagem apareceu. Que diabo pode ser tão importante? Disse Levine. Irritado. Esse é um equipamento muito caro. Então, ouviram o rosnado. Estava se aproximando. No meio dos tons de verde luminoso, Arby via perfeitamente os raptores. Eram 12,
movendo-se em grupo pela relva, na direção do abrigo. Um deles ia pouco à frente e parecia ser o líder. Mas era difícil perceber qualquer organização no grupo. Os raptores rosnavam, lambendo o sangue nos focinhos, enxugando com os antebraços que terminavam em garras, um gesto estranhamente inteligente, quase humano. Com os óculos de visão noturna, Arby via os olhos verdes brilhando no escuro. Aparentemente não tinham visto o abrigo lá no alto. Nem uma vez olharam para ele. Mas não havia dúvida de que estavam indo naquela direção. De repente, os óculos foram arrancados das mãos de Arby. Com licença, Slevin disse. Acho melhor eu me encarregar disso. Se não fosse por mim, você nem ia saber, disse Arby. Fique quieto, ordenou Levine, levando os óculos aos olhos e ajustando o foco. Estava vendo 20 animais a cerca de 20 metros do abrigo. Eles podem nos ver? Ed perguntou, em voz baixa. Não. E estamos contra o vento, portanto não podem nos farejar. Acho que estão seguindo a trilha que passa pelo abrigo. Se ficarmos quietos, eles vão passar direto. O rádio de Ed estalou, e ele se apressou a desligá-lo. Todos olhavam para a planície. A noite agora estava calma e parada. Não chovia e a lua começava a aparecer entre as nuvens muito finas. Dava para ver os vultos dos animais contra a relva prateada. Eles podem subir aqui? Ed murmurou. Não vejo como, Slevin respondeu, no mesmo tom. Estamos quase 6 metros acima do solo. Acho que estamos seguros. Mas você disse que eles sobem em árvores. SSH. Isto não é uma árvore. Agora, todos abaixados e quietos. Malcolm gemeu de dor quando Thorne o deitou numa mesa no segundo trailer. Parece que não tenho muita sorte com essas expedições, não é mesmo? Não, não tem, Sarah disse. Procure se acalmar. Ian. À luz de uma lanterna, Thorne cortou a perna da calça de Malcolm. Viu um corte profundo na perna direita e ele tinha perdido muito sangue. Sarah disse. Temos uma caixa de primeiros socorros? Acho que sim, no lado de fora, onde guardamos a moto. Vá buscar. Thorne saiu do trailer. Sarah iluminou o ferimento com a lanterna e examinou atentamente. Malcolm perguntou. É grave? Podia ser pior, Sarah disse, secamente. Vai sobreviver. Na verdade, era um corte profundo, quase até o osso. Por sorte não atingira a artéria. Mas o ferimento estava sujo. Sarah viu graxa e folhas amassadas no músculo ferido. Precisava limpar, mas ia esperar o efeito da morfina. Sarah, Malcolm disse. Devo minha vida a você. Esqueça disso, Ian. Não, é verdade. Ian, Sarah olhou para ele. Essa sinceridade não combina com você. Vai passar, se ele sorriu. Sarah sabia que ele devia estar sentindo muita dor. Thorne voltou com a caixa, ela encheu a seringa, bateu para tirar o ar e se injetou no ombro de Malcolm. Ai! Quanta morfina está me dando? Ele perguntou. Muita. Por quê? Porque preciso limpar o ferimento, Ian. E você não vai gostar. Malcolm suspirou e disse para Thorne. Já é alguma coisa, certo? Vá em frente, Sarah, faça-o pior que puder. Levine observava a aproximação dos raptores com os óculos de visão noturna. Eles se moviam em grupo não muito cerrado com o passo saltado característico da espécie.
Levine observava atento, esperando ver alguma organização no grupo, algum sinal de uma hierarquia dominante. Os velociraptores são inteligentes e seria lógico que se organizassem hierarquicamente. Isso apareceria na sua configuração espacial. Mas Levine não via nada disso. Eram como um bando de saqueadores, sem forma definida, silvando e provocando-se uns aos outros. Estavam os 4 agachados no abrigo, Ed com um braço em volta de cada um dos meninos para tranquilizá-los. Arby parecia em pânico. Kelly aparentemente estava bem. Ela era mais calma. Levine não via nenhum motivo para medo. Estavam perfeitamente seguros ali em cima. Ele observava o bando com distanciamento acadêmico, tentando perceber um padrão nos movimentos rápidos dos animais. Não havia dúvida de que estavam seguindo a trilha, exatamente como os parassauros haviam feito naquele mesmo dia, vindos do rio, subindo a pequena elevação e atravessando a clareira, passando por trás do abrigo. Os raptores não deram a mínima atenção à pequena casa no alto. Pareciam mais interessados na interação do bando. Chegaram ao lado da estrutura e iam continuar, quando o que estava mais próximo parou. Deixou passar todo o bando, farejando o ar. Então se inclinou para a frente e começou a farejar a relva em volta da base do andaime. O que ele estava fazendo? Pensou Levine. O raptor solitário rosnou e continuou a fuçar a relva. Então ergueu o corpo e Levine viu que ele segurava alguma coisa com os dedos em garra. Levine esforçou-se para ver o que era. Era um pedaço de papel da barra de chocolate. O raptor olhou para cima, para o abrigo, e seus olhos brilharam no escuro. Olhou diretamente para Levine. Rosnou. Malcolm. Como está? Perguntou Thorne. Cada vez melhor, disse Malcolm. Suspirou e relaxou o corpo. Quer saber, há uma boa razão para certas pessoas gostarem de morfina. Sarah Harding ajustou a tala inflável de plástico em volta da perna de Malcolm e disse para Thorne: a que horas chega o helicóptero? Thorne consultou o relógio. Em menos de 5 horas. Ao nascer do dia, amanhã. Com certeza? Sim, certeza absoluta. Tudo bem. Ele vai ficar bem. Estou ótimo, disse Malcolm com voz sonhadora. Só sinto que a experiência esteja no fim. Uma experiência e tão elegante, tão especial e única. Darwin não sabia de nada. Vou limpar isto agora, Sarah disse para Thorne. Segure a perna dele para mim. Em voz mais alta dirigiu. Se a Malcolm. O que Darwin não sabia, Ian? Que a vida é um sistema complexo e tudo o que isso implica. Paisagens aptas. Processo de adaptação. Redes boolianas. Comportamento auto-organizado. Pobre homem. Ai! O que você está fazendo aí? Conte para nós, Sarah disse, inclinada sobre o ferimento. Darwin não tinha ideia de que a vida é tão incrivelmente complexa, disse Malcolm. Ninguém percebe isso. Quero dizer, um único ovo fertilizado tem centenas de milhares de genes que agem de modo coordenado, mudando em tempos determinados, para transformar aquela única célula numa criatura viva completa. Aquela célula única começa a se dividir, mas as células subsequentes são diferentes. Elas se especializam. Algumas são nervos. Algumas são as entranhas. Algumas são os membros. Cada conjunto de
células. Começa a seguir o próprio programa. Desenvolvendo, interagindo. Finalmente existem 250 espécies diferentes de células. Todas desenvolvendo juntas, exatamente no tempo certo. No momento em que o organismo precisa de um sistema circulatório, o coração começa a bombear. Quando os hormônios são necessários, as suprarrenais começam a fabricá-los. Semana após semana, esse desenvolvimento extremamente complexo se processa com perfeição. É incrível. Nenhuma atividade humana chega perto disso. Quero dizer, você já construiu uma casa? Uma casa é simples em comparação. Mesmo assim, os operários erram. Na construção da escada, instalam a pia de trás para diante. O encarregado do telhado não aparece no dia combinado. Uma porção de coisas saem erradas. Porém, a mosca que pousa no almoço do operário é perfeita. Ai! Vá com calma. Desculpe, se ela disse, continuando a limpar o ferimento. Mas o importante, continuou Malcolm, é que esse complexo processo de desenvolvimento na célula é algo que mal podemos descrever, muito menos compreender. Já pensou nos limites da nossa compreensão? Matematicamente, podemos descrever duas coisas interagindo, como dois planetas no espaço. Três coisas interagindo, três planetas no espaço, bem, isso já é um problema. 4 ou 5 coisas interagindo, isso não é possível para nós. E dentro da célula há centenas de milhares de coisas interagindo. Temos de desistir. É tão complexo como é possível a existência da vida. Algumas pessoas pensam que a resposta esteja no fato da auto-organização das coisas vivas. A vida cria uma ordem própria, como acontece com a cristalização. Algumas pessoas pensam que a vida se cristaliza no ser e é assim que a complexidade é dirigida. Por quê? Se você não souber nada de química fisiológica, pode olhar para um cristal e fazer a mesma pergunta. Você vê aquelas lindas estrias, aquelas facetas perfeitamente geométricas e pode perguntar: o que controla esse processo? Como o cristal adquire essa formação tão perfeita e tão parecido com todos os outros cristais? Mas acontece que um cristal é apenas o modo como as forças moleculares se dispõem em forma sólida. Ninguém controla. Acontece sozinho. Fazer uma porção de perguntas sobre um cristal significa que você não compreende a natureza fundamental do processo que leva à sua criação. Assim, talvez as formas vivas sejam uma espécie de cristalização. Talvez a vida apenas aconteça. E talvez, como nos cristais, exista uma ordem característica nas coisas vivas, gerada pela interação dos seus elementos. Muito bem. Uma das coisas que os cristais nos ensinam é que a ordem pode surgir muito depressa. Num minuto temos um líquido, com todas as moléculas se movendo ao acaso. No minuto seguinte, forma-se o cristal e todas as moléculas se unem numa ordem determinada. Certo? Certo. Muito bem. Agora, pense na interação das formas de vida no planeta para formar o ecossistema. E mais complexo do que um único animal. Toda a disposição é muito complicada. Como a planta da iuca. Você sabe? Conte. A iuca depende de um determinado inseto, que junta o
Pólen formando uma bola e leva a bola para outra planta. Não para a flor da mesma planta, se esfrega a bola na planta, fertilizando-a. Só então o inseto põe os ovos. A iuca não pode sobreviver sem o inseto. O inseto não sobrevive sem a planta. Uma interação complexa como essa nos faz pensar que talvez o comportamento seja uma espécie de cristalização também. Você está falando metaforicamente? Sarah disse. Estou falando sobre toda a ordem no mundo natural. Sobre como talvez ela possa surgir rapidamente, por meio da cristalização. Porque o comportamento dos animais complexos pode evoluir rapidamente. As mudanças podem ocorrer com grande rapidez. Os seres humanos estão transformando o planeta e ninguém sabe se é um desenvolvimento perigoso ou não. Assim, esses processos comportamentais podem ocorrer com maior rapidez que o que pensamos ocorrer com evolução. Em 10.000 anos o ser humano passou da caça para a agricultura, das cidades para o espaço cibernético. O comportamento está avançando rapidamente e pode ser não adaptativo. Ninguém sabe. Embora eu ache que o espaço cibernético significa o fim da nossa espécie. Sim. E por quê? Porque significa o fim da inovação, disse Malcolm. A ideia de que o mundo todo está ligado é morte em massa. Todo biólogo sabe que grupos pequenos isolados evoluem com maior rapidez. Se pusermos 10.000 pássaros numa ilha oceânica vão evoluir rapidamente. Se pusermos 10.000 num grande continente a evolução é mais lenta. Ora, na nossa espécie, a evolução ocorre especialmente por meio do comportamento. Inventamos um novo comportamento para nos adaptar. E todos no mundo sabem que a inovação só ocorre em pequenos grupos. Se pusermos 3 pessoas num comitê, elas podem conseguir fazer alguma coisa. 10 pessoas, fica mais difícil. 30 pessoas, nada acontece. 30 milhões, torna-se impossível. Esse é o efeito dos meios de comunicação de massa, se impede que as coisas aconteçam. A comunicação de massa simplesmente afoga. Diversidade faz com que todos os lugares fiquem iguais. Em Bangkok, Tóquio ou Londres, encontramos um McDonald's numa esquina, uma Benetton em outra, um Gap no outro lado da rua. As diferenças regionais desaparecem. Todas as diferenças desaparecem. No mundo da comunicação de massa, há menos de tudo exceto os 10 livros mais vendidos, discos, filmes, ideias. O povo se preocupa, temendo perder a diversidade das espécies na floresta tropical. Mas e a diversidade intelectual, nosso recurso mais necessário? Essa está desaparecendo com maior rapidez do que as árvores. Mas ainda não percebemos isso, e agora? Estamos pensando em pôr 5 bilhões de pessoas juntas no espaço cibernético. E isso vai congelar todas as espécies. Tudo vai parar e morrer. Todos pensando a mesma coisa ao mesmo tempo. Uniformidade global. Ai, isso dói. Ainda não terminou. Quase, disse Arden. Aguente mais um pouco. E acredite, vai ser rápido. Se você mapear sistemas complexos numa paisagem de perfeição, vai descobrir que o comportamento pode se mover tão depressa que a perfeição diminui numa rapidez incrível. Não precisa de asteroides ou doenças, nada mais. E só um comportamento que surge de repente e acaba sendo fatal para a criatura que o usa. Minha ideia é que os dinossauros, sendo
Criaturas complexas devem ter passado por uma dessas mudanças de comportamento. E isso os levou à extinção. O que, todos eles? Basta alguns, disse Malcolm. Alguns dinossauros apodrecem nos pântanos em volta do mar interior. Isso muda a circulação da água e destrói a ecologia vegetal da qual 20 outras espécies dependem. Bang! Eles desaparecem. Isso provoca novos deslocamentos. Um predador morre e sua presa começa a procriar sem nenhuma limitação. O ecossistema se desequilibra. Outras coisas dão errado. Mais espécies morrem. E de repente, tudo acabou. Pode ter acontecido assim. Apenas comportamento. Sim, disse Malcolm. De qualquer modo, essa é a ideia. E tive o belo pensamento de que podemos provar isso. Mas agora terminou. Precisamos sair daqui. Acho melhor dizer aos outros. Thorne ligou o rádio. Ed? Sou eu, Thorne. Nenhuma resposta. Ed? E então ouviram um ruído que a princípio parecia estática. Só um pouco depois compreenderam que era um grito humano incrivelmente estridente.